Boa tarde, pessoal. Vamos continuar então com a nossa discussão de mecânica quântica e soma de momento angular, né? E eu quero voltar hoje a falar um pouco sobre o exemplo de duas partículas de spin meio, que a gente já olhou algumas aulas atrás. Então a gente viu que se eu tiver duas partículas de spin meio, o produto tensorial delas pode ser escrito como um sistema de spin 1 soma direta com um sistema de spin 0. Então, desse lado aqui, eu tenho a base produto, que são os spins ambos para cima, um para cima e um para baixo, o inverso, e os dois para baixo. Já desse lado aqui, eu tenho um tripleto de estados, que são os dois spins para cima, que corresponde ao momento angular total igual a 1, e uma projeção ao longo do eixo Z igual a 1. Eu tenho essa superposição aqui, que corresponde a J igual a 1, M igual a 0. E eu tenho, dentro do tripleto ainda, esse estado, que significa J igual a 1, M igual a menos 1. Okay? Eu tenho também um singleto de estados, né? Que, como a gente já viu, esse espaço de Hilbert eles são bases diferentes para o mesmo espaço de Hilbert. Né? E eu tenho 4 estados aqui, o que significa dizer que eu tenho que ter 4 estados ortogonais aqui. E o singleto é simplesmente essa combinação aqui linear de mais menos com menos mais, onde eu tenho uma fase no meio. Isso corresponde a J igual a 0, M igual a 0. Ok? Então, uma coisa que a gente pode fazer é notar que o singleto é invariante sobre rotações. Ou seja, eu posso escrever esse estado singleto, que eu vou chamar de psi menos, tá? E eu posso aplicar um operador de rotação. Nesse cara. Onde esse operador de rotação ele tem momento angular total J. Okay? E vocês podem ver que isso aqui vai ter a cara de mais N. Rodar o eixo, né? Menos N, menos N, mais N. Ou seja, ele tem a mesma cara. Ele é uma coisa da forma mais, menos, 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 mais. Independente da base. Tá? Em outras palavras, se eu expressar o singleto como elementos da base de momento angular ao longo da direção x da matriz spin de Pauli sigma x, né? O singleto vai ser mais x, menos x, menos x, mais x. Ele vai reter a mesma forma, né? do caso onde ele está escrito em termos de autoestados da base sigma z. E isso vem do fato de que ele é um cara com momento angular nulo. Então ele se transforma como um escalar. Então a forma dele se mantém sempre a mesma. Okay? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ver se eu consigo aproveitar esse quadro aqui. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês
é que o tripleto de estados é simétrico sobre troca de partículas. Então, por exemplo, se eu tenho mais, que é o primeiro estado do tripleto, tá? Eu posso fazer uma troca das partículas, né? E isso aqui vai ser levado em mais B mais A, que é a mesma coisa que mais A mais B. Mesma coisa para qualquer um desses estados aqui. Ok? Isso é simétrico, né? Se eu trocar as partículas. Agora, o singleto, ele é antissimétrico. Vamos ver. Então, psi menos AB vai ser escrito como psi mais A menos B menos A mais B. Sobre a regra de 2, claro. Normalização. Né? Se eu trocar os índices A e B, né, isso aqui vai ser levado em menos B mais A menos, né, trocar os estados, né, menos A mais B menos troca, né, mais menos B sobre raiz de 2. Isso aqui é igual a menos o psi menos, tá certo? De AB. Então, se eu trocar os estados das partículas A e B, né, isso significa dizer que eu vou ganhar uma fase global na função de onda menos. Agora, essa fase global ela não é observável, porque ela é uma fase global, tá certo? Mas existem efeitos físicos, por causa de uma coisa que eu vou explicar para vocês agora, que fazem com que essa fase importe. A simetria da função de onda importa, em outras palavras. Então, eu queria discutir esse conceito de bósons e férmions. Okay. Então, partículas são indistinguíveis, certo? Ou seja, se eu tenho um elétron aqui, ou se eu tenho um elétron em Marte, o elétron aqui é tão bom quanto um elétron em Marte. Não existe um elétron imperfeito, não existe um elétron quebradinho do lado. Não existe, eles são todos iguais. Tá? E os átomos que são feitos dessas partículas acabam, consequentemente, também sendo indistinguíveis. Então, um átomo de hidrogênio aqui é tão bom quanto um átomo de hidrogênio em Andrômeda. Okay? Agora, existem duas categorias de partículas que a gente pode classificar. Existem as partículas com momento angular de spin inteiro e existem as partículas de momento angular de spin semi inteiro. A esse grupo de partículas, a gente atribui o nome bóson. A esse grupo de partículas, a gente atribui o nome férmio. Bóson vem do físico Bose, né, da estatística de Bose-Einstein, e férmion vem do Fermi. Que são as pessoas que trabalharam primeiro com esses conceitos.
Então tem um fato da natureza que diz o seguinte: a função de onda total de um férmion é antissimétrica. Ao mesmo tempo, a função de onda total de um bóson é simétrica. Okay? Então, a simetria da função de onda está correlacionada, está ligada ao spin da partícula. Isso é a chamada conexão spin estatística. Porque a simetria da função de onda, como a gente já vai ver, está ligada à estatística das partículas. A quantas partículas eu consigo colocar numa dada posição, num dado estado. Okay? Então, olha só. Férmions têm que ter função de onda antissimétrica. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma função de onda total de um sistema A com um sistema B, né? Se eu trocar os estados das partículas A e B, a função de onda total tem que ser escrita com sinal menos. Tem que ser antissimétrica. Né? Talvez a gente deva escrever isso assim, ó, no espaço da posição. Se eu trocar duas partículas de lugar, a função de onda tem que trocar de lugar, de sinal. Tem que ganhar um sinal menos. Ok? Isso daqui leva a uma coisa chamada ao princípio de exclusão de Pauli. Que diz o seguinte: se XA for igual a XB, ou seja, se eu colocar duas partículas fermiônicas na mesma posição, no mesmo estado, então psi de XA é igual a menos psi de XA, o que significa dizer que psi de XA necessariamente é zero, por causa da antissimetria. Então, se eu tentar forçar dois férmions que estão no mesmo estado, na mesma posição, a amplitude de probabilidade de eu obter sucesso é nula. É isso que isso está dizendo aqui. Então, o princípio de exclusão de Fermi diz que eu não consigo colocar dois férmions no mesmo estado. Ok? A gente pode ter a noção de bósons e férmions compostos. Então, a gente sabe que, por exemplo, um elétron ele tem spin igual ao meio. Logo, ele é um férmion, porque o spin dele é semi-inteiro.
Mas em supercondutividade, por exemplo, por uma série de fenômenos muito interessantes que fogem um pouco ao escopo do nosso curso, acontece que você acaba grupando dois férmions, dois elétrons, num estado ligado. Então tem uma interação aqui que conecta esses dois elétrons. Okay? E a função de onda deles, de spin, vai parar num estado singleto. Pelo menos. Essa é a função de onda. Que tem J igual a zero, né? Spin igual a zero, e M total igual a zero. Então, o spin total nesse caso, ele é J igual a zero. Logo, esse par de elétrons num estado ligado é um bóson. Esse é o chamado par de Cooper, que foi introduzido por esse físico Cooper, que ganhou o prêmio Nobel pela teoria BCS, Bardeen-Cooper-Schrieffer, que explica a supercondutividade, né, em termos de condensação de pares de Cooper, que é esse contexto. Então, o par de Cooper ele é um bóson composto. Na verdade, ele é feito de férmions. Se você olhar com uma lupa fina o suficiente, se você olhar lá no fundo, né, ele, na real, ele é feito de dois férmions. Outro exemplo, o átomo de hidrogênio. Ele tem um próton, ele tem um nêutron, perdão, vamos olhar para o isótopo mais simples, ele tem um próton e um elétron. De novo, isso é a soma de duas partículas de spin meio, que eu posso escrever como uma soma direta de um espaço de Hilbert de uma partícula de spin 1 com uma partícula de spin 0. Okay? Então, esse cara daqui só pode ser bósons. Então, o átomo de hidrogênio ele é bosônico, certo? Porque ele consiste em duas partículas de spin meio. Okay? Mesma coisa para o isótopo do hélio-3, hélio-4, perdão. Ele consiste em dois prótons, dois nêutrons, dois elétrons. Então, eu vou somar um número par de momentos angulares meio, também um bóson. Então, é 1 meio vezes 2 vezes 3. Então, só pode ser bóson. Lítio-7, que é um exemplo importante também, ele tem 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. Então, a gente vai ter 3 caras de spin 1 meio,
mais 4 caras de spin 1,5 mais 3 caras de spin 1,5. Ok? Então, isso vai dar 4, 6, 10. Né? Vezes 1,5 dá 5. Então, esse cara também é bosônico. Já o lítio 6, que a gente vai ver exemplo depois, consiste em 3 prótons, 3 nêutrons e 3 elétrons. Então, eu tenho 3 vezes 1,5 mais 3 vezes 1,5 mais 2 vezes 1,5 mais 1,5. Ora, aqui eu tenho 6 mais 7, bóson, mais 1,5, férmio. Então, esse cara daqui, ele é fermiônico. Perdão, tive um pequeno problema aqui com o gato. Ok? Então, enquanto o lítio 7 é um bóson, o lítio 6 é um férmio. Certo? Então, a gente tem essa ideia de bósons e férmions compostos, que é fundamental. Então, deixa eu introduzir mais uma ideia, que é a seguinte. Considere um átomo de 2 elétrons. Ok? A hamiltoniana dele vai ser da forma H0 mais H1, onde H0 é igual a soma de 1 até 2, H cortado ao quadrado sobre 2 massa do elétron, o laplaciano da iésima coordenada, mais o número nuclear Z é ao quadrado sobre RI, e H1 é E ao quadrado R1 menos R2. Isso daqui é um termo de repulsão de Coulomb entre os 2 elétrons. Bom, a gente sabe que os elétrons são férmios. Então, a função de onda total dos 2 elétrons tem que ser antissimétrica. Okay? Então, a função de onda total desses caras, né? A gente tem 2 elétrons aqui em jogo, né? A função de onda total deles tem que ser antissimétrica, pelo princípio de spin estatística. Só que a função de onda ela é o produto tensorial de 2 funções de onda, onde aqui eu tenho uma parte orbital e aqui eu tenho uma parte de spin. Se a parte de spin
for simétrica, a parte orbital tem que ser antissimétrica. Se a parte orbital é antissimétrica, os elétrons eles nunca podem estar na mesma posição. Então, em média, os elétrons vão estar longe um do outro. Se eles vão estar longe um do outro, significa dizer que esse termo aqui, em média, é menor. Isso indica para a gente que um par de elétrons no estado tripleto, em geral, tem menor energia. Já se eles estão no estado singleto, os spins antiparalelos com sinal menos, a função de ondas de spin é antissimétrica. O que significa dizer que a parte orbital pode ser simétrica, para que a função de onda completa seja antissimétrica. Então, esse termo aqui, do singleto, né, para um par de elétrons do estado singleto, pode ter o termo R1 próximo de R2, arbitrariamente próximo. Então, esse termo ele pode ser muito maior. Então, em geral, o singleto tem maior energia. Então, através da Hamiltoniana, essa conexão spin estatística, ela dita para a gente propriedades importantes do átomo, da energia do átomo, né? Então, conforme a gente for preenchendo as camadas atômicas, a gente vai ter que prestar atenção, né, quais estados a gente preenche primeiro. Se a gente coloca 2 elétrons, eles vão estar num estado tripleto ou se eles vão estar num estado singleto. Entendeu? Então, isso vai influenciar toda essa discussão. Okay. Então, na aula que vem, a gente vai ver exemplos mais concretos disso. Hoje eu introduzi a noção de bósons e férmions, de funções antissimétricas, e a gente vai continuar discutindo isso num contexto mais concreto, né? Fazendo conta. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, até já. Fiquem em casa. Espero que estejam todos saudáveis.